um fato triste que aconteceu nesses últimos dias foi uma polêmica um pouco, a meu ver, um pouco gratuita, do pastor Silas Malafaia com o Dom Henrique Soares da Costa. Veja, o pastor Silas Malafaia ficou perplexo diante de um ensino do Dom Henrique, em que o Henrique, gravando um vídeo ali para alguns amigos que estavam ali presentes, ele estava falando para um grupo de jovens, os jovens gravaram aquilo, e ele falando aquilo que é a doutrina católica, que sempre foi a doutrina católica a respeito das Sagradas Escrituras. O pastor Silas Malafaia reagiu. Eu não sei se, assim, o que é que me causa mais surpresa, né? Se foi o modo como ele reagiu ou se foi o assunto, né? Porque, assim, eu acho que faz 500 anos que nós estamos de acordo que não tem acordo. Ou seja, me causou um pouco perplexidade o fato de ele ignorar a posição da igreja e de achar que aquela era a posição de um padre. Não, aquela não é a posição de um padre, aquela é a posição do magistério da Igreja Católica faz 2000 anos. Nós vamos daqui a pouco dizer do que é que se trata, quem não assistiu o vídeo, saber qual é o conteúdo. Mas eu gostaria de dizer logo no início desse programa que nós vamos então refletir sobre qual é o relacionamento entre igreja e Bíblia. Quero dizer também que nós católicos, principalmente no mundo em que nós nos encontramos agora, nós estamos aqui no Brasil, bem concretamente, bastante próximos dos evangélicos, no sentido político. Ou seja, nós temos discordâncias religiosas, eu inclusive disse isso no próprio Congresso, quando o pastor, né, Silas Malafaia coloca ali toda essa perplexidade dele eu acho que isso tudo só cria dificuldades de nós mantermos um relacionamento sadio. Quando eu estive no Congresso, eu vejo claramente às vezes que a gente tem que lutar pela família, quando tem que lutar pela vida. Quantas e quantas vezes a bancada evangélica é uma aliada bastante forte, bastante importante para nós, e eu acho que ficar agora jogando pedra uns nos outros, né, não vai ajudar em nada. Eu acho que a gente tem que, com clareza, saber que nós não temos um acordo com relação a isso. Ou seja, não há acordo entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Está muito bem, vamos nos respeitar mutuamente, mas saber que os nossos inimigos, ou seja, os inimigos do cristianismo, estão bem unidos contra nós. E se nós não nos unirmos politicamente para defendermos o cristianismo como um todo, eles vão vir com o trator em cima de nós. Então, eu acho que não é conveniente, não é oportuno nós ficarmos agora com rixas desnecessárias. Agora, claro, dentro do debate teológico, as coisas podem acontecer. Bom, qual é então a doutrina da Igreja com relação a essa realidade da Bíblia e da Igreja Católica? De onde veio? Quem veio antes, né? Como se fosse um debate assim, foi o ovo ou foi a galinha? Quem veio antes? Veio a Igreja ou veio a Bíblia? O Dom Henrique Soares da Costa colocou com grande clareza que há uma precedência da Igreja. Ou seja, antes da Bíblia existe a Igreja. E por que é que antes da Bíblia existe a Igreja? Por uma razão muito simples. Porque a Igreja Católica, né, compreende que nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da Igreja e pelo magistério. Vejam, aqui vamos colocar as coisas com clareza. Veja só, o pastor Silas Malafaia comete um grave erro de lógica. Aquilo que a gente chama de sofisma do termo médio. Qual é o silogismo, qual é o raciocínio do pastor Silas Malafaia? É o seguinte: Jesus é a palavra de Deus.
Jesus é anterior e é mais importante do que a igreja. Conclusão, a palavra de Deus é anterior e mais importante do que a igreja. Sim, só que acontece o seguinte, o problema é que uma vez você considera a palavra de Deus como sendo o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e outra vez você considera a palavra de Deus como um livro, as Sagradas Escrituras. Ora, é evidente que isso aqui é um sofisma. É evidente que todos os católicos estão de acordo com os evangélicos quando nós dizemos que a palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, é muito mais importante do que a igreja, porque ele é a cabeça da igreja, ele é a origem da igreja, e sem Jesus Cristo não haveria igreja. Sem a palavra de Deus não haveria igreja. Mas nós não estamos discutindo a respeito da palavra de Deus. Se você for prestar atenção no vídeo do Dom Henrique, o Dom Henrique não usa a expressão palavra de Deus, ele usa Bíblia, ele usa Sagrada Escritura. Não é? Portanto, não vamos aqui confundir as coisas. Não é? Ou seja, a igreja ela nasce da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Então a igreja nasce da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o esposo da igreja. E, portanto, a igreja divina, né, que saiu do peito aberto de Cristo, como Eva saiu, né, do lado de Adão, a igreja, ela realmente tem essa realidade de dependência do Cristo. Mas acontece que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, veio à igreja em Pentecostes e Jesus não deixou nenhuma linha escrita. Eu tenho aqui uma cópia grega, original grego, do Novo Testamento. Aqui estão, nesse livrinho aqui, estão os 27 livros do Novo Testamento. O que está aqui é totalmente, absolutamente igual, tanto para os católicos como para os protestantes. Não há nenhuma discussão a respeito dos 27 livros do Novo Testamento. Tanto católico como protestante aceitamos os 27 livros do Novo Testamento. Portanto, eu vou deixar de lado a discussão a respeito do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós, católicos, pegamos uma lista que é mais parecida com a lista da Septuaginta e os protestantes pegaram a lista judaica. Não vamos entrar nessa discussão aqui. Quem quiser entrar nessa discussão, nós temos uma aula do Catecismo da Igreja Católica no nosso site, aula número 14, quem quiser entre lá, e eu irei mostrar detalhadamente a história da lista dos livros da Bíblia. Aqui eu estou procurando um atalho, porque senão nós vamos ficar nessa discussão aqui sem fim. O fato, porém, vamos ficar aqui. Vamos resumir a nossa conversa aqui, né? Para você católico ficar sabendo. Estes 27 livros que estão aqui, para nós católicos, são idênticos aos 27 livros das Bíblias protestantes. Estamos falando só do Novo Testamento. Ora, quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou uma linha escrita. A única notícia que nós temos que Jesus escreveu alguma coisa foi na esplanada do templo, em que ele traçou na areia alguma coisa lá, mas saiu, o vento levou, pronto, acabou. O que Jesus escreveu, nós não temos. Portanto, o que nós temos é um livro que não foi escrito por Jesus. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Por exemplo, o primeiro livro que está aqui, a tradição diz que foi escrito por Mateus. Katamataion, é o primeiro evangelho. O segundo evangelho foi escrito por Marcos. Katamarkon, segundo Marcos. O terceiro, escrito por Lucas. Katalukan. O quarto, e assim por diante, né? Ioannem,
e aí vai até os 27 livros, até chegarmos no Apocalipse. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Ok? Quem foi que disse? Ah, não, isso foi uma inspiração divina, não foi nenhuma autoridade humana quem definiu esses 27 livros, essa é a resposta que os protestantes dão. Não foi nenhuma autoridade humana, foi a inspiração divina. Sim, mas a inspiração divina inspirou quem? Quem? As pedras, as flores do campo, as árvores, os chimpanzés da África? A inspiração divina inspirou quem? Ah, foi uma unanimidade. Não é a verdade histórica. O pastor Silas Malafaia, me desculpe, o senhor perde até um pouco assim a moderação e diz, porque quando o povo descobrir a palavra... Bom, o povo tem acesso à palavra. As Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia. O povo não precisa descobrir a Bíblia. O que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia, e é isso que está escondido do povo. O que o povo precisa descobrir é que a Bíblia não caiu do céu de paraquedas. Como foi que apareceram esses 27 livros? Quem fez essa lista? Foi uma batalha das mais encaniçadas durante séculos. Nos primeiros séculos da igreja, havia os gnósticos, que queriam introduzir muito mais do que esses 27 livros. Queriam colocar, por exemplo, qual é o grande trunfo do Dan Brown no seu Código da Vinci? É que ele está escandalizando as pessoas, porque, imagina, havia outros evangelhos. Havia o evangelho de Maria Madalena, e a Igreja Católica jogou fora. Vejam, sim, e daí? Nós católicos sabemos disso há 2000 anos. É evidente que havia muito mais evangelhos do que esses 4 que estão aqui. Havia o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tiago, os evangelhos da infância, havia o evangelho carpocraciano de São Marcos, havia tantos outros evangelhos. Outras epístolas, como a epístola de Barnabé, outros atos dos apóstolos, não é? E não entraram na Bíblia. Mas não entraram na Bíblia por quê? Os gnósticos, eles queriam colocar tudo isso dentro da Bíblia. Eles queriam colocar lá o evangelho de Maria Madalena, que fala que Jesus beijou Maria Madalena, que Maria Madalena era a discípula amada de Jesus, etc, etc. A igreja não aceitou esse evangelho como sendo canônico, ele não é inspirado, ele não é palavra de Deus. E enquanto os gnósticos queriam colocar muito mais livros aqui, havia outros, né? Como os marcionitas, que seguiam o herege Marcião, que queriam tirar. Eles queriam, não era 4 evangelhos, eles só aceitavam o evangelho de Lucas. E ainda com censuras, ainda tiravam uns pedaços de Lucas. Aceitavam só as cartas de São Paulo e o resto jogaram fora. Antes que a Bíblia existisse, havia a tradição. Por exemplo, o próprio São Paulo, vamos pegar aqui uma Bíblia em português para facilitar a nossa vida, não é? São Paulo, vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, que, segundo os estudos exegéticos mais recentes, não é? Foi escrita mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo. 52 depois de Cristo, vamos fazer as contas, estamos falando aí de 20 anos depois que Jesus, 19, mas 20 anos para arredondar, 20 anos depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. 20 anos depois, nós temos a primeira atestação da ressurreição de Jesus colocada por escrito. 20 anos depois. Então, olha lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes. Pois nele sois salvos, se os estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato,
eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido. Eu vos transmiti. Isso é tradição. O que eu tinha recebido. E aí ele começa a falar. A saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E é interessante essa menção de segundo as Escrituras. Aí você vai buscar no Antigo Testamento, porque aqui para São Paulo, o Novo Testamento não tinha sido, esses 27 livros aqui não tinham sido escritos ainda, só tinha sido escrito a carta, as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses e a carta aos Coríntios, basta. Os Evangelhos, ainda nada. Essa é a primeira notícia escrita que nós temos da ressurreição de Jesus. E é interessante que São Paulo então cita as Escrituras como sendo as Escrituras judaicas, aquelas do Antigo Testamento, e diz assim, Jesus ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Mas você vai lá procurar no Antigo Testamento, você não encontra nenhuma referência de ressurreição do Messias segundo as Escrituras. Você não encontra nada de que o Messias iria morrer pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A não ser que você leia a Bíblia do Antigo Testamento, como a Igreja Católica sempre leu, com uma chave tipológica, ou seja, uma chave espiritual. Mas isso é só uma pequena dica para você que quiser aprofundar, de olhar o nosso curso de Introdução à Bíblia, que está no nosso site, padrepaulricardo.org, né? Eu ensino para você como é que nós lemos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é para ser lido ao pé da letra, é para você encontrar no Antigo Testamento o Cristo, mesmo que ele não esteja lá no sentido literal. Existe o sentido espiritual, mas isso é um outro curso. Então veja só, ele está dizendo aqui, eu vos transmiti aquilo que eu tinha recebido. Quer dizer, nós estamos há 20 anos da morte, ressurreição e ascensão aos céus, há 20 anos de Pentecostes, e São Paulo já está falando de tradição. Sabe por quê? Porque não tinha Bíblia. Havia só o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras judaicas, mas não havia Novo Testamento. E o que é que fez com que nós continuássemos crendo ao longo... Como é que a igreja viveu ao longo desses séculos, desde que começaram a ser escritos os livros, né, do Novo Testamento? Vamos lá. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, os exegetas estão de acordo que é o quê? A primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? O último livro a ser escrito, os exegetas estão de acordo, foi o Apocalipse. Nós temos aqui um arco de tempo de 50 anos. Só para escrever isso aqui levou 50 anos. Mas são 50 anos em que esses livros foram escritos e estavam espalhados por muitos lugares, né? Esses livros estavam espalhados. São João escreveu o Apocalipse para as igrejas da Ásia, né? Marcos escreveu o seu Evangelho para a igreja de Roma, Lucas para a igreja dos gregos, e assim por diante. Então, o que é que acontece? As Sagradas Escrituras foram sendo escritas e estava espalhado por toda a bacia do Mediterrâneo. Agora imagine só que negócio, o negócio estava lá espalhado na bacia do Mediterrâneo, e para coligir isso tudo, e para fazer uma lista só, e para que tudo virasse um único cânon do Novo Testamento, levou quantos séculos? Só para escrever levou 50 anos, para terminar o debate levou pelo menos 2 séculos. Como é que a igreja viveu durante 2 séculos sem um Novo Testamento? Já se perguntou isso? Ou seja, nós estamos falando aqui da época de ouro, da época dos mártires, da época da igreja em que os mártires verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado. Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Do que é que vivia esta igreja? Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo.
esse princípio da sola escritura, ele é tão alheio à tradição e à história da igreja, que ninguém jamais poderia sequer pensar de dizer a Bíblia é o único critério da fé, antes de acontecer um fenômeno que aconteceu antes do nascimento de um rapaz chamado Martinho Lutero.